Na quietude sufocante de uma casa que já fora um lar vibrante, Neide, uma viúva de semblante cansado e ombros curvados pelo peso invisível da vida, movia-se como uma sombra. Seus dias eram uma sucessão interminável de tarefas, divididos entre o trabalho árduo para sustentar os 2 filhos e a luta silenciosa contra a maré crescente da desordem que engolia cada canto de seu refúgio. Ela era uma trabalhadora incansável, sim, mas também uma mulher sobrecarregada, e a desorganização de sua casa não era apenas um reflexo, mas uma manifestação palpável do caos que habitava sua alma. Cada cômodo da casa de Neide contava uma história de negligência e desespero. Pilhas de roupas esperavam ser dobradas. Brinquedos jaziam esquecidos sob camadas de poeira. E a cozinha, outrora o coração da casa, transformara-se num campo de batalha de panelas sujas e restos de comida. Os filhos de Neide, pequenos e vulneráveis, cresciam em meio a essa confusão, sem rotina, sem estrutura, perdidos em um labirinto de objetos que os impedia de encontrar paz ou um lugar para brincar. A desordem não era apenas uma questão estética. Ela permeava o ar, afetando o humor e o comportamento de todos, criando um ambiente de irritabilidade e desânimo constante. As consequências dessa vida desregrada estendiam-se muito além das paredes de sua casa. Neide, acima do peso, alimentava-se de forma desregrada, sua dieta consistindo principalmente de fast food e refeições rápidas, consumidas entre uma tarefa e outra. A falta de energia era uma constante, o desânimo, um companheiro fiel. Seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam um brilho opaco, ofuscado pela exaustão. E o que era ainda mais doloroso, a saúde de seus filhos também estava comprometida. A alimentação inadequada, reflexo direto da desorganização na cozinha e da falta de tempo de Neide, começava a cobrar seu preço. O gatilho veio de forma abrupta, um golpe certeiro que a atingiu em seu ponto mais vulnerável. O filho mais novo de Neide, uma criança de olhos curiosos e sorriso fácil, recebeu um diagnóstico preocupante. As palavras do médico ecoaram em sua mente. Mudanças drásticas na dieta. Riscos sérios. A notícia a atingiu como um choque elétrico, um raio em céu azul que rasgou a névoa de sua neblina diária. Foi naquele instante, diante da fragilidade de seu filho, que Neide finalmente compreendeu a gravidade da situação. A desordem em sua casa não era apenas uma inconveniência. Era um veneno lento, silencioso, que estava destruindo sua família, pedaço por pedaço. Um ponto de virada havia sido atingido. A visão de seu filho, tão pequeno, tão dependente, despertou nela uma determinação feroz, uma força que ela não sabia que possuía. A desordem que ela havia criado e tolerado por tanto tempo deixou de ser um mero incômodo para se tornar um inimigo a ser combatido. Neide percebeu que a salvação de seu filho dependia de sua própria capacidade de enfrentar o caos. A faísca da mudança acendeu-se, alimentada pelo amor incondicional de uma mãe. Mas como Neide, sozinha e exausta, encontraria forças para desmantelar anos de negligência e reconstruir uma vida que parecia desmoronar sob seus pés? Como ela começaria a enfrentar o caos que ela mesma, de certa forma, havia permitido que tomasse conta de tudo? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A determinação de Neide era um fogo recém-acendido, mas as chamas vacilavam diante da magnitude da tarefa. Seus primeiros passos foram em direção à alimentação, tentando implementar as mudanças drásticas que o médico havia recomendado. No entanto, a cozinha, um epicentro de desorganização, transformava cada tentativa em uma batalha perdida. Ela abria a geladeira e encontrava alimentos vencidos misturados a potes vazios,
Os armários regurgitavam utensílios incompatíveis e ingredientes esquecidos. Preparar uma refeição saudável tornava-se uma odisseia, uma prova de paciência que Neide, já esgotada, raramente vencia. A frustração era um nó apertado em sua garganta, e o desespero um sussurro constante em seus ouvidos, lembrando-a da impossibilidade de sua missão. Seus filhos, acostumados à liberdade do caos e ao sabor fácil do fast food, resistiam às novas propostas. O filho mais velho, em particular, resmungava a cada legume oferecido, e o mais novo, embora doente, ainda demonstrava a teimosia infantil diante do desconhecido. Apesar dos reveses, a imagem do rosto pálido de seu filho mais novo era um lembrete constante, um martelo batendo em sua consciência. Neide sabia que não podia desistir. Um dia, após mais uma tentativa frustrada de cozinhar, ela parou, respirou fundo e olhou para a cozinha, não como um espaço a ser usado, mas como um inimigo a ser conquistado. Começou pequeno, escolhendo uma gaveta, depois um armário. Item por item, ela retirava, limpava, organizava ou descartava. Panelas que não usava há anos, pratos lascados, talheres enferrujados. Cada objeto descartado era um pequeno fardo a menos, um suspiro de alívio. A bancada, antes soterrada, começou a emergir. As pequenas vitórias na cozinha eram como raios de sol rompendo as nuvens escuras, trazendo um vislumbre de esperança. Com a cozinha minimamente funcional, preparar refeições saudáveis deixou de ser uma tortura. As vitaminas e os vegetais começaram a substituir os lanches processados, e o cheiro de comida caseira, há muito tempo ausente, voltou a perfumar o ar. A melhora na alimentação e a sensação de controle que a cozinha organizada lhe proporcionou agiram como um efeito dominó. Neide sentiu um impulso, uma energia renovada para estender a organização para outros cômodos. O quarto das crianças, antes um campo minado de brinquedos e roupas sujas, foi o próximo. Depois, a sala, o banheiro. Cada espaço arrumado, cada pilha de tralha removida, trazia não apenas alívio visual, mas uma sensação profunda de controle e paz interior. Era como se, ao arrumar a casa, ela estivesse arrumando a si mesma. A mudança não passou despercebida. Vendo o esforço incansável da mãe e sentindo os benefícios de um ambiente mais limpo e calmo, as crianças começaram, timidamente, a colaborar. O filho mais velho, antes resistente, passou a ajudar a guardar os brinquedos, e o mais novo, com a saúde em lenta recuperação, participava, à sua maneira, da nova rotina. Pequenas responsabilidades foram atribuídas e a casa, antes um reflexo do caos de Neide, começou a se transformar, irradiando uma nova energia, uma sensação de lar. Mas a batalha não era apenas contra pilhas de objetos. Neide percebeu que a desordem material estava intrinsecamente ligada a uma desordem emocional. Ao organizar, ela era forçada a confrontar memórias e sentimentos associados a cada objeto, a cada canto. Uma caixa de fotos antigas trazia a dor da perda de seu marido. Uma coleção de roupas que não serviam mais. O peso de sua própria negligência. A cada objeto descartado, ela não apenas liberava espaço físico, mas também se libertava de um peso emocional, de culpas e tristezas que aprendiam ao passado. O processo era doloroso, mas catártico. A casa se esvaziava, e com ela, um pouco do vazio em sua alma começava a ser preenchido pela esperança. A transformação externa estava em pleno vapor, mas seria essa metamorfose suficiente para curar as feridas internas de Neide e garantir a saúde plena de seu filho? Ou haveria mais obstáculos emocionais no caminho? A casa, antes um labirinto de desordem e desespero, havia se transformado em um santuário de paz e funcionalidade. Cada cômodo respirava harmonia, um reflexo visível da nova Neide. As cores vivas nas paredes,
os móveis organizados com propósito e o cheiro de limpeza e comida fresca substituíam o mofo e a poeira. A cozinha, outrora o epicentro do caos, era agora o coração pulsante do lar, onde Neide preparava refeições nutritivas com um sorriso leve no rosto. A saúde do filho mais novo, que fora o catalisador de toda a mudança, melhorava a cada dia. O sorriso em seu rosto era mais brilhante. Seus olhos, antes opacos, agora irradiavam uma energia contagiante. Os exames médicos confirmavam a recuperação, um testemunho inegável da importância das mudanças implementadas. Neide também havia florescido. O peso que a oprimia, tanto literal quanto figurativamente, diminuíra. Ela havia perdido os quilos extras que a sobrecarregavam, substituindo a fadiga crônica por uma vitalidade renovada. Seus passos eram mais firmes, sua postura mais ereta, e o brilho em seus olhos havia retornado, mais intenso do que nunca. A autoestima, há muito tempo soterrada sob camadas de culpa e cansaço, ressurgiu, permitindo-lhe ver a si mesma não como uma vítima das circunstâncias, mas como a arquiteta de seu próprio destino. A transformação da casa e de Neide teve um impacto profundo e enriquecedor nos laços familiares. A colaboração na organização, que começou de forma hesitante, tornou-se uma rotina natural e prazerosa. As crianças, vendo o esforço e os resultados, aprenderam o valor do trabalho em equipe e da responsabilidade. O filho mais velho, antes um adolescente resmungão, assumiu a tarefa de manter a sala organizada. E o mais novo, com sua saúde restabelecida, ajudava a arrumar seus brinquedos, orgulhoso de seu papel na manutenção do lar. Os momentos de qualidade juntos multiplicaram-se, sem a sombra da bagunça para distrair ou irritar. As noites de jogos em família, as conversas à mesa de jantar e até mesmo as simples tarefas domésticas tornaram-se oportunidades para fortalecer o vínculo entre mãe e filhos. A casa não era apenas um espaço limpo, era um lar onde o amor e o respeito floresciam. As crianças, através do exemplo da mãe, aprenderam que a organização não é apenas sobre coisas, mas sobre cuidado. Cuidado consigo mesmo, com o outro e com o ambiente que o cerca. Neide, em seus momentos de reflexão, compreendeu que a desordem em sua casa era, na verdade, um sintoma de uma desorganização interna muito mais profunda. A bagunça material espelhava o caos em sua mente, a sobrecarga emocional e a falta de prioridades. Ao confrontar e superar a desordem física, ela também havia reorganizado sua vida interior, suas emoções, seus medos. Ela se tornou um farol de superação para seus filhos, uma prova viva de que é possível reescrever a própria história, mesmo quando as páginas parecem emaranhadas e sujas. O futuro de Neide e sua família irradiava promessa. A casa, antes um fardo, era agora um santuário de paz e bem-estar. Um refúgio seguro onde cada membro da família podia prosperar. A harmonia e a saúde reinavam. Neide encontrou um novo propósito, não apenas em manter seu lar, mas em inspirar outros com sua história. Ela começou a compartilhar suas experiências, suas lutas e suas vitórias, mostrando que a jornada da desordem à organização é, acima de tudo, uma jornada de autoconhecimento e empoderamento. A vida de Neide é um testemunho eloquente do poder transformador da organização e da força indomável do espírito humano. Sua história nos lembra que, muitas vezes, a desordem externa é um espelho de conflitos internos e que o ato de arrumar um espaço pode ser o primeiro passo para arrumar uma vida inteira. Se você se identificou com a jornada de Neide, se a bagunça já prejudicou sua vida de alguma forma, compartilhe nos comentários suas próprias experiências e desafios. Curta este vídeo se ele te inspirou a dar o primeiro passo em direção a um lar e uma vida mais organizados. E inscreva-se no canal para mais histórias de superação e transformação. Lembre-se, um passo de cada vez, por menor que seja,
tem o poder de transformar completamente o seu mundo.